Hoje nós vamos aprender sobre a declaração switch case. Fala moçada, sejam bem-vindos de volta ao nosso novo curso de JavaScript e hoje aprendendo sobre a declaração switch case. E o que esse cara faz? Para que serve isso? Basicamente, o switch ele avalia uma expressão e de acordo com o resultado dessa expressão, ele compara com os cases que ele está programado para resultado, como comparação positiva dessa expressão. E caso algum caso coincida com a avaliação da expressão, ele executa o seu bloco de comandos. Se nenhum caso tiver coincidência, se nenhum caso tiver correspondência, ele cai para um bloco de execução que a gente chama de default e executa esse bloco. Para a gente entender, vamos ao nosso diagrama de blocos aqui, ó. Como que funciona o diagrama para o case? É muito simples, olha só. Basicamente, vai entrar aqui, ó, uma expressão, tá? Vai entrar uma expressão e ele vai avaliar essa expressão. Então, essa expressão, ela pode coincidir com uma série de situações que nós vamos chamar de case. Então, case, por exemplo, caso 1, tá? Se coincidir com o caso 1, ele executa os blocos desse caso. Se não, ele vai avaliar com o caso 2. Case 2. Se não, ele vai avaliar com o caso 3. E assim por diante, pessoal. E assim por diante. Se nenhum caso coincidir, ele vai cair num bloco de execução que a gente chama de default, padrão, tá? Vou só escrever def aqui, ó, default, beleza? E segue a vida, Então, só para a gente entender aqui como que vai funcionar, como que é esse diagrama aqui, ó. E aqui é o fim do nosso comando, beleza? Aqui é o nozinho, 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 nozinho. Então, vamos lá. Ele tem uma expressão, ele vai avaliar. Caso essa expressão seja 1, ele executa esses blocos. Acabou, ele segue a vida por aqui. Caso coincida com o 2, ele executa esses comandos. Acabou, sai e segue a vida. Se for 3, ele executa aqui, sai e segue a vida. Se não foi esse, nem esse, nem esse, ele cai na execução que a gente chama de default. Executa os seus comandos e segue a vida. Esse é o diagrama que a gente entende do case, do switch case, da declaração switch case. Vamos ver como que funciona na programação. Vamos lá. Então veja bem, nós temos primeiro uma expressão, tá? Vamos começar com uma variável, beleza? Aqui, ó, nota, ou pontuação, ponto, beleza? Pontos. E aí eu tenho aqui, ou colocação, melhor, aqui ó, colocação em uma corrida, tá? Então a colocação desse cara aqui foi 1. Então eu vou avaliar essa expressão da seguinte maneira. Switch, caso, colocação, tá? Switch, colocação. E agora a gente entra nos cases. Caso colocação seja 1, ele vai entrar dentro desse bloco e executar os seus comandos. Vou colocar aqui um console.log e vou escrever primeiro lugar. A cada final de bloco, eu tenho que usar o comando break, para ele parar aquela execução ali. Então vamos lá. Avaliei o colocação e vou experimentar. Caso o valor seja 1, ele vai executar esses comandos. Aqui eu só tenho um, mas obviamente que nós poderíamos ter vários comandos aqui, tá? Aqui, ó, comando aqui, comando aqui, comando aqui, enfim, esse bloco aqui pode ser recheado de comandos. Se não foi 1, eu vou
para uma outra avaliação. Então, case, caso o valor de colocação seja 2, e aí eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, eu vou executar esse bloco de comandos que vai me imprimir aqui, ó, segundo lugar. Acabou o bloco de comandos, break. Caso seja 3, eu vou cair aqui e executar esse bloco de comandos e imprimir aqui, ó, terceiro lugar. Beleza? Se não for nenhum, nem 2, nem 3, eu posso avaliar posso ter quantos casos eu precisar. Posso ir caso 2, 3, 10, até o 100, 200. Quero conhecido aqui, se for, por exemplo, caso 10, um caso que eu considero especial, por exemplo, eu coloco lá. Enfim, quantos eu precisar eu posso colocar. Mas aqui eu só quero esses, tá? Só 1, 2, 3. E caso não seja nenhum desses aí, eu vou entrar no que eu chamo de default, que é o padrão. E eu vou escrever aqui, ó, eu vou imprimir na minha tela, não subiu ao pódio. Beleza? E vou dar o break também no default. Beleza? O break também tem que estar no default. Essa é a estrutura do switch. A gente chama de switch case, porque aqui estão os casos. Esse é o básico do switch. Vocês vão ver que a gente pode melhorar um pouquinho mais. Pode poder mudar um pouquinho. Então, rodando aqui o nosso programa, ele vai cair aqui, ó, no primeiro lugar. Com a expressão, ele avaliou colocação e o valor é 1. Está lá em colocação. Ele imprimiu o primeiro lugar. Se eu colocar aqui, por exemplo, colocação 10, onde que ele vai cair? Vai cair na minha condição default, porque ele não caiu nem no caso 1, nem no 2, nem no 3. Se ele não caiu em nenhum caso, ele vai vir para o default. O default não subiu ao pódio. Beleza? Mas olha só, eu quero avaliar aqui ainda, por exemplo, ó, case 4, case 5 e case, deixa eu dar um espacinho aqui para não confundir, e case 6. Se porventura for um desses valores, ele estou avaliando mais, ele vai ganhar um prêmio de participação. Olha que bacana. Então, nós incrementamos aqui a nossa condição, o nosso switch case aqui. Caso for 1 cai aqui, 2 aqui, 3 aqui. Se for 4, 5 ou 6, ele cai aqui. Então, agora, se não for nenhum, aí ele cai lá no default. Mudando aqui, ó, para 5, aonde que ele vai cair? Ele vai ganhar aqui o prêmio de participação. Seja 5, 4 ou 6. Ela mudei para o 4, continua no prêmio de participação. Mudei para o 6, continua aqui no prêmio de participação. 4, 5 ou 6 lá. Se for 7, ele não corresponde com nenhum caso. Ele vai pro default. Aqui, ó. Não subiu ao pódio. Beleza? Então, esse é o bloco, é a estrutura que a gente chama de switch case. Beleza? É uma alternativa ao uso do if quando eu sei exatamente os casos que eu quero testar ou que eu quero executar alguma condição especial para uma avaliação, tá? Para uma avaliação que vai entrar ali dentro do switch. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido, hein? Fácil, simples. Na próxima aula, nós vamos começar a entender as estruturas de loop, muito importantes também dentro de programação. O meu objetivo é te transformar em um programador profissional através dessas aulas, através desse conteúdo passo a passo de como a gente está desenvolvendo aqui no JavaScript. Espero na próxima aula, hein? Um forte abraço e tchau, tchau!